Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje falaremos sobre o tema Um pouco de luz afasta muita escuridão, Rabino Dani Ashkenazi. Isso aqui é um tema lindíssimo do nosso movimento Chabad, do nosso Rebbe, e hoje a gente vai falar sobre um pouco de luz afasta muita escuridão, uma das maiores verdades da vida. Mas hoje o Rabino Dani vai explorar isso aqui de uma maneira que vocês vão ficar todo mundo maluco, com oferecimentos e agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Járica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios para que a gente faça nossos podcasts. Eu sou o Renato. E hoje a gente vai falar sobre um pouco de luz afasta muita escuridão, Rabino Dani. Manda bala 4.0 no assunto, que isso aqui é ouro nos ouvidos dos nossos queridos ouvintes e nossos queridos... Como fala isso? Esqueci, tem uma palavra. Não tem problema. Nossos ouvintes, nossos seguidores. Rabino Dani, 4.0. Um pouco de luz afasta muita escuridão. Bora. Essa frase, primeiramente, se a gente faz uma busca dos nossos livros onde ela aparece isso num livro de um rabino espanhol que viveu em Saragoça, na Espanha, 950 anos atrás. Uau. Ele escreveu um livro famosíssimo que já tem até em português, que é o Guia dos Corações, chamado Hovot HaLevavot. E num dos portões que ele escreve é o Sha'arei Ehud, lá está dividido em 10 portões esse livro. É um livro incrível. O portão mais conhecido é o portão da confiança, Sha'ar HaBitachon. Eu li, você me mandou ler. Isto. Inclusive, o nosso Rebbe incentiva muito a gente ler esse livro para poder realmente aguçar, né, a confiança e a fé no Criador do Universo. E ele escreve nesse livro, no Sha'arei Ehud, o portão da unicidade. Então, ele escreve, eu só acho que é no capítulo 5, ele escreve lá, ele fala essa frase, ele fala, pois saiba que uma pequena chama afasta muito da escuridão. Ele chamava Rabbeinu Bahye ben Rabbi Yosef ibn Pekuda. Só para você imaginar, na época, Sefaradim, da França, estamos falando, esse era o famoso Rabbeinu Bahye, tem uns africanos que falam Rabbeinu Bechayai, depende de cada um como fala, mas Sefaradim falou Rabbeinu Bahye. Então, uma frase muito antiga, estamos falando 950 anos atrás, uma frase que diz, uma pequena luz afasta muita escuridão. O que quer dizer uma pequena luz afasta muita escuridão? Então, quando você imagina que você está num breu, você acende uma pequena chama, de repente você clareia tudo. E não precisa muito, né? Não precisa muito. Assim, uma pequena luz afasta muita escuridão. Ele está querendo dizer, e obviamente é uma grande regra para a vida, né? Que basta uma pequena ação, basta uma pequena atividade positiva, basta uma moeda para caridade, basta qualquer ato simples e pequeno, que de repente a gente afasta muita coisa ruim. Basta um ato positivo para a gente afastar muita coisa negativa. Quando a gente para poder analisar essa frase, então entra numa discussão filosófica também. Vamos lá. Você tem luz e escuridão. O que é real, o que não é real? Será que escuridão é algo criado ou simplesmente a escuridão é a ausência de luz? Não, pergunta filosófica, mas é um negócio curioso de se estudar. Eu digo não, a escuridão só existe por conta da ausência da luz. Uma vez que você clareia, de repente não tem nenhuma escuridão, tá tudo... Quer dizer, então a escuridão é algo real, é algo criado, a escuridão não é algo criado, e sim é sempre uma causa e efeito, né? Causa uma consequência. Você afastou a luz, você apagou a luz, de repente vem a escuridão, né? Então tem essa questão filosófica. Por um lado, e as duas conotações são reais, mas por um lado a gente segue uma opinião, tem que seguir uma opinião, obviamente, que se você vai pela parte simples daquilo que está escrito na própria Bíblia, o mundo começa com escuridão, Renato. Isso que é um negócio interessante. Então, a Bíblia começa a falar, no início Deus criou os céus e a terra, né? E a terra estava um abismo, aí tatova, volver roxa, escuridão estava sobre. A primeira palavra que aparece na Bíblia é escuridão. Aí então disse Deus, eu vou criar a luz, e veio a luz. Então a luz foi a primeira coisa criada.
mas a escuridão já existia. Se a escuridão já existia, e a Torá diz que a escuridão existia, significa que ela também foi criada. E, aliás, faz parte das nossas orações matinais, a gente fala o seguinte, Yotzer Or, aquele que faz formar a luz, formar, Yotzer formou a luz, Borei Rocher, e criou a escuridão. Borei Rocher. Yotzer Or, Borei Rocher. Na linguagem de manhã, quando a gente faz as bênçãos antes do Shema Israel, né, a gente fala essa frase, Yotzer Or, Borei Rocher. Deus, ele formou a luz e ele criou a escuridão. Quer dizer, criar a escuridão significa que existe esse elemento... Não seria simplesmente a ausência de luz. Não seria simplesmente a ausência de luz? Ou diríamos, vamos falar aqui, mas os dois são pegadas verdadeiras. Mas o que eu quero trazer aqui, para de filosofar, entrar mais no dia a dia, que é o que importa aqui para o Papo Kasher, é a escuridão existe. Quer dizer, vamos chamar entre positivo e negativo, o lado negativo foi criado. O lado negativo foi criado e ele existe. Só que a potência dele só existe quando a luz está apagada. Isso que é um negócio bonito. Quer dizer, se a gente vai dar trela para a escuridão, então você está perdendo luz. E, na verdade, cada um de nós brilha. Acho que o ponto mais bacana que quando a gente brinca com essa coisa de luz e escuridão, por isso que eu acho que eu tenho uma coisa muito bacana, a gente diz o seguinte, a energia que lhe dá vida é chamada de luz. A alma, que a gente chama, que é a energia que dá vitalidade para o corpo, nós chamamos isso de alma, a Neshama, ela é chamada de luz. Né? Isso é muito importante de chamar. Né? A Neshama ela é chamada de luz. Ela é chamada de luz. Agora, todo mundo tem uma luz, porque você está vivo que você tem uma luz. Mas muitas vezes essa luz está totalmente encoberta. Mas ela se encontra. Mas muitas vezes ela parece apagada, porque você está escuro para você, uma luz no fim do túnel, como a gente diz, essa expressão, a luz no fim do túnel. Quer dizer que a pessoa ela tem que trabalhar simplesmente não brigar com o lado negativo, não criar batalhas com o lado negativo, principalmente que você acabou de aprender que ele é mais velho. A luz veio depois. Então, a luz foi criada depois. Então, não se briga com o lado negativo. A única coisa que você tem que fazer na vida é simplesmente focar na luz. Aumenta a luz, que automaticamente você derruba a escuridão. É um negócio muito doido quando a gente para pensar o que esta frase quis dizer, um pouquinho de luz afasta muita escuridão. Foca em fazer o bem, não briga com o inimigo. Então, você vai fazer o bem automaticamente, ele se dissipa. Porque a escuridão deixa de existir quando você clareia. Então, o que você tem que se abastecer é colocar mais azeite para o pavio crescer, para a luz crescer. Foca na ação positiva, automaticamente você vai se afastar do lado negativo. Veja, isso tudo que eu estou te falando, obviamente, eu estou mexendo em zilhões de discussões que me vêm na mente. O rei Davi, por exemplo, ele fala no Salmo, ele diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a persiga ela. Assim, descendo no versículo. Surmerá, afaste-se do mal. Vá e faça o bem. Baque shalom, busque a paz e a persiga ela. Baseado nesse versículo, você entende o seguinte, olha, o caminho eu tenho que se afastar do mal, depois fazer o bem. Isso são questões super importantes para a vida. O que a gente está falando aqui é regra de vida e mexe em tanta coisa. Para pensar o que a gente está falando agora sobre luz e escuridão. Se você está agora no momento escuro, tá certo? E você entende o escuro? Vamos entender assim. Uma coisa clara é uma coisa límpida, uma coisa escura é uma coisa encoberta. Sim. Ou vamos chamar uma coisa bela uma coisa feia. Ou uma coisa preciosa e um lixo, encoberto, etc. Quando você vai trabalhar consigo mesmo, você sabe do teu lado negativo, e você sabe da tua escuridão, e você sabe da tua perdição, e você sabe do lixo, da tua lixeira. Você agora quer simplesmente limpar a tua casa. O que você vai fazer? A primeira coisa que ela fala, primeiro vamos limpar o lixo. Mexe com a lixeira.
Para depois o quê? Você começar a focar em trazer coisas boas. Assim diz o rei Davi no Salmo. Surmerá, afasta-se do mal, depois faz o bem. Você tem muita coisa ruim, afasta dessas coisas ruins que você está fazendo. E depois faça o bem. Acontece que uma vez, o Rebbe falou para um rabino, chefe de Haifa, que eu escutei na boca dele, ele já faleceu. Era um grande homem, Charles Shuv Cohen. Eu lembro, ele fez uma visita aqui no Brasil, reuniu todos os rabinos da comunidade, porque ele quis falar com a gente, e foi um negócio maravilhoso. Ele falou, uma vez eu tive numa audiência com o Rebbe, o último Rebbe do Chabad, nosso Rebbe, que eu chamo meu Rebbe, onde eu estudei com ele, o 7º Rebbe do movimento Chabad, e o Rebbe me disse o seguinte, isso que o rei Davi falou era para a época dele. Na época dele, ele tinha que se afastar do mal e depois fazer o bem. Hoje, a gente não espera a pessoa se afastar do mal para fazer o bem. Por quê? Muitas pessoas, quando elas focam a vida delas e mexer na lixeira, elas ficam lá. Ela entra de cabeça, daqui a pouco você não vai ter força para sair, sim, porque você não tem energia. Você está tão fraco que você não tem energia. Né? Como vício. Se você entrar no vício, é difícil sair. Né? Sim. É como uma chama de vela, coloca na janela do lado de fora. Vai apagar. Não tem como aquilo brilhar. Claro. Agora, sabe o que é o caminho de hoje? O caminho inverso. Faz o bem. Porque se você está ocupado em fazer o bem, você não está ocupado em fazer o mal. E é verdade. E se você não está focado em fazer o bem, então menos tempo que você está dando para a escuridão. Então automaticamente você está aumentando a tua luz. Sabe o que vai acontecer? A escuridão vai dissipar. Ela vai dissipar sozinha. E você só focou em fazer o bem. Então a importância dessa frase, um pouquinho de luz afasta muita escuridão, é muito verdadeiro. Por que é muito verdadeiro? Renato, às vezes a gente pergunta se não é hipócrita. Sabe? Se você não está sendo inconveniente. Sabe? Não, você nunca foi religioso. O que você vai fazer isso? É uma besteira vai fazer isso. Não, calma aí. É um gesto positivo. Mas você não é isso. Eu falei, não, mas agora eu estou fazendo. Agora eu estou acrescentando, estou agregando luz. É ruim agregar luz? Não, pô. Você está afastando a escuridão. Ah, mas não é isso que você... Não importa. Agora eu estou fazendo bem. Eu estou agregando ao bem. Eu estou acrescentando luz. Normalmente, luz e escuridão, diz o Yom Yom, o nosso Rebbe diz, onde há luz, as pessoas se aproximam. Se aproximam onde tem luz. Abre uma tocha, você liga uma tocha, você vai ver que as pessoas vão ao encontro da tocha. Uma coisa, você está num breu, de repente um cara faz uma fogueira, de repente todo mundo se aproxima do lado da fogueira. Tem coisa mais gostosa do que sentar no mato, na fogueira, tocando música, comendo e cantando, etc. Não tem coisa mais gostosa que tem. Que a luz, ela realmente... ela faz a escuridão e a luz é luz. Luz representa o segredo. E todo mundo tem essa luz dentro de si. Claro. E a gente só precisa, muitas vezes, é só tirar as camadas. Mas se você cavar, você vai encontrar essa luz. Então, o nossa pegada, quando a gente fala uma pequena luz afasta muita escuridão, é real. Em qualquer momento da vida, em qualquer ação. E a gente já falou muitas vezes dele no nosso Papo Cachá, porque é uma frase super célebre e fundamental, entendeu? É uma frase assim, regra geral, sabe? É um alicerce, é uma base, é um fundamento do judaísmo. Eu estou lembrando agora que a gente falou, antes de Rosh Hashanah, não adianta, eu vou reconstruir a casa. Não, conserta o rodapé. É uma pequena coisa assim, mas de tempo em tempo, de repente, você vai ver que você já consertou tudo. A ideia de você acrescentar um pouquinho de luz e afastar uma escuridão é muito real. E é verdadeiro, sabe? E não é que a pessoa não está sendo hipócrita, não tem heresia nisso. Não. Agora eu estou focado em fazer o mesmo que eu não sou, mas agora, me junto com você a fazer o bem. Mesmo que você não vale. É importante. A gente afasta muita escuridão. Misticamente falando, tem aquela opinião que diz que, na real, a escuridão ela não tem essência própria. Essência própria quem tem a luz. Tanto é que quando você acende a luz, a escuridão imediatamente ela se afasta. Significa que ela nunca teve uma essência que perdure. Então a gente acredita nisso. E se você tivesse isso como uma crença real na tua vida, você não ia ter medo de nada. Porque o medo é gerado pela escuridão. O medo, o que é o medo? Você tem medo de escuro, você não tem medo de um lugar claro. Exato. É incrível essa ideia que a gente está falando. Eu vou te falar, a gente vê, né, principalmente acho que os dias de hoje mesmo eu tive uma conversa com uma menina que trabalha comigo e ela até acabou pedindo para sair. E ela, uma menina jovem,
com problemas de família bem pesados, assim, do lado dela, e ela pediu para sair, porque a escuridão tá... E ela é uma menina que brilha, ela é uma menina que tem uma luz bonita, própria, mas ela não está conseguindo. A escuridão está dominando ela, está puxando ela, e ela está tentando lutar contra isso. Mas eu acho que quando essas coisas chegam na vida da gente, sempre chegam, porque é natural, até porque eu acho que aqui você falou uma coisa que é muito importante, a gente também já falou isso algumas vezes, a escuridão é uma criação divina. Então, quer dizer, ela existe. Não adianta você querer fugir e falar, eu não vou ver nunca a escuridão. Tem, em algum momento isso aqui vai chegar perto de você de alguma maneira. E tem aquele vídeo que eu te falei que eu vi, que o cara tá rindo no metrô, e que de repente todo mundo tá rindo, porque a luz contagia. Sim. A luz contagia, de fato. Escura. Se você começa a rir, vai ficando mais fácil, né? E de repente aquele momento que você riu, e que de repente você teve um momento mais leve, vai te dar, é muito mais gostoso ficar aqui rindo do que, quer saber, acho que eu vou rir. Já que rindo dá mais fácil, vou rir. Então tem esse negócio que é uma luta. É uma luta porque os dois são criados por Deus. Então existe, está lá. Mas se você conseguir de fato achar um caminho de que você põe a luz, a escuridão começa a sair, você nem vê que ela está saindo. Você nem vê. A luta não é contra. A luta não é contra a escuridão. A luta é simplesmente acender a luz. É muito mais fácil do que a gente pensa. Você fala, não, olha a coluna. Fala, não, meu amigo, vai, acrescenta que você vai ver. Aquilo vai diminuindo por si só. Mas eu só estou focado em fazer o bem. Isso não é mais nada. Você está super triste. Você pega seu celular na mão e começa a ver vídeo de piada, de dar risada. Em 2 minutos você está rindo. Nem 2. Em 15 segundos você está rindo. Em contrapartida, se você vai começar, olha que tristeza mesmo que me aconteceu. Você vai se afundando. Você vai se afundando. A tua luz apaga. Então você não pode deixar a luz apagar. Tá certo. Porque a luz é a nossa energia. A luz que apaga é fim de jogo, é game over. Deus o livre é uma pessoa que tá indo para o outro andar. Se ela deixar. Então não pode deixar aí. E imagina o teu potencial. Aquela pequena chama pode afastar muita luz. Então, sabe... Bota a gasolina aí, bota a gasolina nessa luz. Essa situação do potencial também é outro ponto que é super complexo, né? Porque as pessoas têm força se quiserem, né? Ela tá nas pessoas, porque, de novo, do mesmo jeito que criou a escuridão, criou a luz. Então você tem a luz. É uma questão de você querer só dar aquela ligadinha e ela né? Mas é complexo as pessoas... E o que você falou é fácil, relativamente fácil. Porque se você der uma risada... Teoricamente. Teoricamente. Quer dizer, no papel cabe tudo. E a gente vê no dia a dia da gente, né, nos convívios com as pessoas moribundas, cabisbaixas, pessoas que têm a dificuldade de... Até hoje, engraçado, olha só que engraçado. Eu estava na sinagoga hoje de manhã, tem um rabino amigo nosso estava lá, e eu falei, vamos, rabino, com alegria. Ele falou, não, a alegria tem que estar por dentro. Assim ele me respondeu. Ele estava carrancudo. Ele falou, não, a alegria tem que estar por dentro. Mas o que ele não vê é que se ele põe uma alegria por dentro e ele não transparece nada, ao redor dele está perdendo uma chance das pessoas interagirem com ele com alegria para a alegria dele ganhar mais força. Tô certo? Veja, o que eu vou falar sobre isso, quer dizer, isso aqui só mexeu num negócio delicado. Existe a alegria falsa, existe a alegria verdadeira. A alegria verdadeira é realmente uma alegria íntima, que muitas vezes pode até não parecer... não transparecer. E muitas vezes, quando só transparece, é falso, mas é um fogo de palha, que nunca é verdadeiro, porque o cara está quebrado, etc. Ele parece ser feliz, mas ele é um cara extremamente amargo por dentro, coitado. Em contrapartida, você pega um cara extremamente feliz, que é um cara... Parece que é apagado por fora, mas ele é um verdadeiro... Porque a felicidade é um estado de espírito que a gente já falou aqui bastante sobre esse conceito. Melhor de todos os quadros, realmente a pessoa está feliz e transbordar a alegria para outras pessoas. Mas eu tenho uma pergunta. Nesse caso do cara, que por dentro ele é amargo, mas ele por fora joga a alegria para fora, eu acho que é um bom remédio. É um bom remédio, melhor do que se ele estivesse triste por dentro e ainda fosse se afundar. Por fora, sem dúvida alguma. Melhor. Eu vejo melhor assim. Veja, a gente começa, entendeu? Não tem problema de você ser externo, pelo menos começa. Então você precisa começar. E você espera que aquilo chegue de uma maneira interna. Mas é isso.
Isso também é real, isso também é verdadeiro e é assim que a gente faz. A gente ensina uma criança a gostar do estudo dando bala para ela. O propósito não é a bala, mas com a bala ele vai chegar a depois gostar por dentro. Então é um caminho válido, é um caminho que está escrito que esse é o caminho que se educa realmente. A gente educa a pessoa no início, mesmo quando não é em prol do objetivo verdadeiro, a gente está trazendo outras coisas que fisgam a pessoa. É assim que se aproxima a pessoas, né? A gente aproxima as pessoas com a comida, com o sushi, vai ter o show do cara, etc. Na verdade, você quer incutir dentro algumas palavras, o cara vai estar vindo para isso, mas de repente ele está escutando uma boa palavra. Mas a verdade verdadeira é que para você curar uma situação, não importa o remédio. Se você der um remédio que cura, pode ser uma injeção, que é muito ruim, pode ser só um comprimidinho, sim, pode ser até uma água com açúcar, sim, é sim, só, sim, mas o remédio não importa. Você dá o remédio para tentar resolver aquela situação. O que a gente está falando, mas aí a gente entra no lance de cura. Tem dois tipos de cura. Tem cura superficial, que é para fora, você não cura a causa, tem a cura da causa. Então, cura de dentro para fora é a cura da causa. Realmente, é muito mais profundo. Mas quando resolve, resolve. Você está sem dor, etc. Pelo menos é uma coisa. A gente tem que começar de alguma maneira. Não, porque o que a gente está falando aqui é sobre essa escuridão existente. E essa escuridão existente, às vezes, realmente você vai dar uma solução externa, que não é uma solução definitiva, sim, mas que você começa a pôr a pessoa no mood, na vontade de fazer acontecer. O que você está falando, o primeiro Rebbe de Chabad, ele escreve num livro famoso dele, conhecidíssimo, A Base do Hassidismo no Tânia. Então ele fala o seguinte: você tem que brincar de ser um justo, porque um dia você pode ser justo. Quer dizer, você precisa começar de uma maneira. É isso. Quer dizer, é isso que ele está querendo dizer. Você tem que, mesmo que você sabe que você não é, mas você pensa que você é. Um dia isso aqui vai entrando dentro. Quer dizer, mesmo que é externo, mas isso aqui tem grandes chances amanhã de você, aquilo virar rotina. E se virar rotina, ótimo, vai virar. Eu sinto isso na minha religiosidade um monte. A minha religiosidade, ela veio de conta-gotas. E você vai indo, você vai fazendo, e aquilo vai te fazendo sentido, e você vai aumentando um pouco daqui, um pouco dali. É assim que se começa, não tem jeito. É, por isso que eu acho que não tem problema quando você fala, então vou fazer um sushi para alegrar as pessoas. Ao contrário. Maravilhoso. Se a pessoa vem pelo sushi, que seja pelo sushi. Mas é o que problema. Isso eu estou te falando da lei. Maimônides escreve, por exemplo, isso assim que você ensina uma criança dando para ela guloseimas, ou, por exemplo, uma lei que você vai ver que é muito clara, assim, explícita ele diz assim: na noite da Páscoa judaica, a gente tem que contar o relato da história para as pessoas. E para muitas pessoas é um perrengue, pô. Sentar lá, agora tem que ler toda aquela história lá para o cara comer. Entendeu? Agora que você chama as crianças, a atenção das crianças, todos os memórias dá nozes para elas. Nozes eram balas naquela. Traz nozes, vai ganhar nozes, quem vai ganhar? Quer dizer, ela está vindo para quê? Para as nozes, etc. Mas ao mesmo tempo ela vai pegar alguma coisa. É assim que começa. A gente começa com coisas externas para ela pegar o gostinho, para depois ela entrar no lado interno. Tá tudo certo. Isso. Mas eu estou gostando de fazer essa conversa aqui, abordar esse lado, porque você pode fazer isso com você mesmo. Certo? Você está caído. Vai comer um sushi. Sim. Vai, o que você gosta? Vai fazer alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que te levanta. Sim. Aí você vai fazer, você vai, pô, sabe que eu estou melhor? Eu estou me sentindo melhor. Tô mais animado, tô mais forte. É escrito assim: Rabba Mekano Edepato, estou falando na linguagem da Guimarães. O Rebbe traz isso também no Tânia, no capítulo 8. Ele falou o seguinte: um grande sábio chamado Rabba, antes de que ele começar as aulas, o que ele falava? Ele contava uma piada. Primeira coisa ele contava uma piada. Isso é técnica de oratória. Então, ele contava uma piada, aí a pessoa começava a explodir de rir. Depois que todo mundo entrou no mood, ele sentava a sério e estudava. Aí a pessoa já está diferente. Isso. Porque ele não entrou dando porrada, ele entrou primeiro, descontraiu todo mundo. Sim. Descontraiu todo mundo. De oratória, sim. Agora vai ficar todo mundo a prestar atenção. E vou falar mais, você tem que fazer a piada, você fala sério e faz mais uma, para dar aquela levantadinha. Aí você vai de novo, é piada de novo, vai dar aquela levantadinha. Porque a tendência da gente é cair. Sim. A gente usa muito isso, mas eu sinto isso. A tendência da gente é cair, não é subir. Sim. Muitos falam o seguinte: a gente começa, ao invés de piada, pode ser história também. Conta uma história. Isso. Conta uma história que você viveu. É porque agora quebra o gelo e as pessoas, muitas pessoas não vão lembrar do conteúdo, mas a história fica. A história fica. Pronto, você já lembra, pelo menos você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, porque muitas vezes você fala regra, sabe, você vai falar qual que é a equação. 2 mais 2 vai ser a equação. O que é isso? Dá sono. Você conta uma historinha. Isso. Eu vi recentemente, Renato, que eles estão querendo fazer ensino da matemática com história.
Entendeu? E tá bombando isso aí, né? Porque a criança para de decorar. Isso na história fica, então você não sabe como fazer. A escola da minha filha ensina matemática desse jeito. Desse jeito, né? Eles não deixavam fazer conta armada. Você não podia, aquela conta armada que a gente faz, põe em cima do outro e soma assim. Não podia. Não podia, ela tinha que fazer o raciocínio da conta. Mas ela não podia fazer conta armada até muito longe na escola, né? Demorou muito para ela poder usar a conta armada e foi, tô te falando, tipo colegial já, tipo, super bem para frente. Interessante. Por quê? Porque ensina o raciocínio da coisa. Vou te falar, isso você me lembra, o avô do meu sogro, você pode imaginar, ele era um homem que veio de Ukop, da Polônia, uma cidadezinha lá, Polônia. E ele, pô, a vida dele inteira lá em Ukop, na Polônia, ele estudava o Talmud, aquela coisa toda meio religiosa, estudava o Talmud. E tinha o genro dele, super hipercabeça, não religioso, até hoje ele não é religioso, mas um cara crânio. E tinha aqueles programas de televisão que tem aquelas equações, aquelas coisas todas, não sei o que, para poder, sabe, que ganha dinheiro, quando não sei o que, né? E o que o genro fazia? Entregava pro sogro dele e falou o seguinte: sogrão, o que você me diz dessa questão? Ele só estudou o Talmud, mas ele ia pela lógica. Ele chegava, 90% de todas as respostas ele chegou na conclusão. Porque ele tinha a lógica, a pegada do raciocínio era muito forte com ele. Então, pelo raciocínio, ele decifrava. Isso que é um tipo de ensino, é muito bacana. E isso aqui que a gente está falando, que parece que a gente está meio saindo do tema, mas não está, é que você pode ensinar pela lógica ao seu corpo e à sua cabeça acenderem essa luz. Porque você tem que tomar aquela atitude daquele dia que você, como eu falei, tá bom, você vai num sushi, você vai ficar feliz, mas você também pode se levar pro sushi. Você pode falar, cara, eu vou no sushi hoje que é para dar uma espairecida, vou dar uma risada, vou assistir uma piada, vou botar aqui no YouTube uma piada aqui para ficar rindo, para você se levantar. Sim. Porque eu gostei muito desse ponto que você trouxe, que a escuridão já é uma criação. E é até anterior à luz, nesse caso você trouxe até isso. É o Gênesis, segundo versículo. Então, se isso aqui é uma verdade que para nós, de novo eu sempre vou falar para nós, a Torá é verdade absoluta, cara, se existe a escuridão e a luz, e eu concordo, né, quem sou eu, mas também eu concordo com o nosso Rebbe que falou, nós não estamos nessa época. Se você for pro lado da escuridão, porque o que acontece, Dani? Hoje, a gente vive num mundo que te joga muito mais pro lado negativo do que pro lado positivo. Você assiste a internet para ver que todo mundo está melhor que você. Você assiste a televisão para ver todo mundo mais bonito que você. Você assiste não sei o quê, só fala que todo mundo tem dinheiro. O que a gente sabe é que tudo isso é mentira. Porque não é verdade que todo mundo tem dinheiro. Isso não é uma verdade. Mas não importa, é o que se mostra. Sim. E aí, aquilo te deprime. Sim. Olha que linda, então eu sou feia. Olha que forte, então eu sou fraco. Olha que rico, então eu sou pobre. Como um homem ruim. Olha a maldade. Isso. As coisas ruins que acontecem no mundo. É isso que vende no jornal. O que tem? Isso, que vende a notícia ruim. Só ruim. Então, cara, o mundo trabalha para te pôr lá para baixo. Sim. Então, quem tem que fazer o trabalho para acender a luz? Quem que tem que? Porque só tem você, meu. Quem que vai fazer, cara? Você tem que se ajudar. Sim. Você tem que se ajudar para sair dessa. Porque não é fácil. Porque o mundo te empurra, o mundo te conduz para esse lugar escuro. Sim. E você tem que botar o remédio. Bota o remédio. Que não seja definitivo, mas bota lá, cara, para começar a te botar nesse caminho. Né? Vou lhe falar, tem uma passagem muito clara que o profeta diz sobre o povo de Israel especificamente: seja a luz para as nações. A forte é sobre seja a luz para as nações. Se o mundo focasse na difusão de matéria, de propaganda, de seriado, de novela, de positivos, amigo, era mais fácil. Ia ter muito mais gente agregada e fazendo o bem. Mas, infelizmente, eu te trago um exemplo da família, etc. Um exemplo muito curioso. Minha mãe, que descansa em paz, nunca foi religiosa, que a gente já contou algumas vezes isso aqui. Falava para ela Israel, ela falou: de jeito nenhum eu quero saber de Israel, não vou de jeito nenhum, terra de bomba, de morte, não sei o que mais, etc. Eu e você sabemos que Israel é o lugar mais seguro que tem. Vou comprar essa conversa hoje na hora do almoço. Mas é real. É real. Não, Deus bomba, me livre, não sei o que. É muito perigoso, morre muita gente.
Mal saber, eles não morrem quase ninguém, mas, cara, é muita gente. Por quê? O que está na mídia? Israel bombardeia, Israel mata por isso, não sei o que mais, de sequestros e facadas e não sei o que, e caindo. É isso que aparece. Entendeu? Agora, você quer o quê? Você vai achar que lá é um lugar... Uma coisa, eu estou falando do Rio de Janeiro, é lindo, maravilhoso, mas você escuta Rio, você morre de medo, cuidado. A primeira coisa que te vem na cabeça é cuidado, só tem bandido. Porque é o que vende, entendeu? Claro. O que vende. Então, se a gente focasse nos meios de transmissão com coisas positivas, se tivessem, entre aspas, na nossa época, mais rede cultura, que realmente transmitisse cultura para as pessoas, o mundo seria diferente. Você sabe que eu peguei um hábito na minha vida, Dani? Eu antigamente, óbvio, moleque, você acorda 5 minutos antes de sair de casa, você toma banho em 30 segundos, você mal come e sai embora. Vai, aquela puta pressão do horário, mãe falando... Uma hora da minha vida eu decidi que eu não quero fazer as coisas correndo, que eu não quero fazer as coisas na pressa, e eu quero sair de casa com tranquilidade, não quero sair naquela coisa foita, naquele negócio, sai pelo amor de Deus, vai correr, não, falei, não, cara, eu quero tomar café normal, direito, com calma, quero com tempo, ok. O que eu quero dizer com isso? Esse hábito que você pode construir na tua vida, e aí eu até me lembrei disso, que eu estou falando dessa primeira parte do meu hábito, mas eu vou te falar da segunda. Quando eu entrava no carro, eu ligava a notícia. Não ligo mais. Não é feliz. Cara, não dá para você ficar se irritando logo no primeiro minuto da manhã. Você vai ligar... Você estraga o teu dia. Você já estragou o seu dia. Você aumenta a escuridão para a tua vida. Você já estragou o seu dia. Então não faça. É isso que eu quero dizer. Não faça. Se você sabe que tem coisas que te levam para lugares escuros, para que não faça? Para que de livre-arbítrio você vai lá e escolhe ainda escutar coisas assim? Isso. Porque você fala, na verdade, vamos na casa da tia Joana, você fala, na casa da tia Joana eu não vou. Deixa o saco lá, eu não aguento ir lá, é muito chato, ela é chata, vamos deixar. Aí você não vai. Então, quer dizer, você sabe onde é ruim. Você sabe escolher na hora que te interessa para não estar do lado da escuridão. Você sabe. Não que a tia Joana seja... Eu não tenho tia Joana, só falei. Né? Mas eu digo, você sabe escolher. Então por que você não escolhe nas outras horas também? Por que você não escolhe nas horas que você vai trabalhar, não ligar uma notícia para não te jogar para baixo? Você não põe uma música para dar risada, para cantar, para ficar feliz? Por que você não dá uma rezada antes de acordar? Mesmo que... mas eu não sei rezar. Maravilhoso, reza do seu jeito, pede para Deus para estar do teu lado, para te dar força, agradece por ele ter te posto de pé. Se isso o dia vai mudando, você vai mudando essa rotina para trazer a luz. Então, assim, esse pouco de luz que afasta muito a escuridão, eu acho que não é, não é responsabilidade dos outros, é responsabilidade sua. Antes de ser dos outros, é uma responsabilidade sua. Porque sabe o que as pessoas falam? Mas ninguém me ajuda, ninguém me liga, mas ninguém... Mas quem precisa te ligar? Se você não pode simplesmente você fazer coisas que você goste? Sabe que momento... E você se ajuda? A pergunta, e você se ajuda? É, boa. É isso, você se ajuda, porque pelo visto você mesmo está se jogando na escuridão. Então, sabe? E é verdade. E o grande segredo, eu vou te falar assim, quando você fala na mística, você fala o seguinte, tem o corpo e tem o espírito. O corpo encobre o espírito. Simplesmente assim, eu não vejo a alma, eu vejo o corpo. O corpo é matéria. O espírito, então a gente chama isso de luz, até chamado de luz. O corpo é o recipiente e a luz penetra. Entendeu? É assim que é chamado na mística judaica, então a alma é chamada de luz. Kiner Hashem Nishmat Adam. Depois a vela, só eu pegar. A vela de Deus é a alma do homem. Quer dizer, é chamada de vela, tá certo? Vela. Agora, cada um tem uma chama, cada um tem essa chama. O grande segredo é olhar a chama do outro, achar a chama do outro, encarar a chama do outro, entendeu? E fazer com que a chama do outro brilhe, porque ele tem uma chama. Que às vezes também, Renato, acontece muito da gente acha e vê uma pessoa extremamente negativa, você não dá confiança nela, você fala, esse cara é perdido, esse cara só pensa que ele é excluído. Não é verdade, coitado, ele está precisando de ajuda, a real é que ele está precisando de ajuda. E muitas vezes a pessoa, ela não consegue, essa questão da mãe Joana que você tinha falado, muitas vezes a pessoa não consegue se tirar de uma situação. Ele precisa de outro para puxar. Você sabe disso. A gente falou do mundo que é importante da amizade. Quer dizer,
a gente entende a expressão que diz que uma pessoa encarcerada não sai da prisão sem um outro tirar ele. Hoje é você, amanhã sou eu. Claro. Então, se você é meu amigo e você me vê na escuridão, me relembra do meu brilho. Para poder realmente eu afastar minha escuridão. A mesma coisa ao contrário, tá certo? Então veja que coisa louca, posso me permitir falar uma coisa assim, fenomenal, que disse, nossa, me arrepiei agora, que o Baal Shem Tov, o mestre do Bom Nome, ele falou exatamente 18 dias antes dele falecer. Ele faleceu em 1760. Ele nasceu em 1698, ele faleceu em 1760. Ele faleceu na festa de Shavuot, em 1960. Em Lag BaOmer, era 18 dias antes da festa de Shavuot, ele falou a seguinte frase. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. É profundo o que ele falou, mas é bonito. Ele falou o seguinte: todo mundo tem uma luz. Luz. Luz em hebraico se diz or. Tanto aqui no Gênesis, logo depois que fala da escuridão, está escrito que Deus ele criou a luz. Or. Né? Vaikra Elohim la or yom. Deus chamou or. Or é luz. Or, em hebraico, tem um valor numérico. O valor numérico é Aleph vale 1, Vav vale 6, dá 7, e Reis é 200. Dá 207. A palavra 207, o valor numérico da palavra 207, numa outra configuração, dá a palavra Raz. Reis é 200, Zain é 7. 207 é Raz. O que é Raz? Segredo. O segredo da pessoa. Todo mundo tem encoberto no seu segredo a luz, que é Or. Or, luz e segredo têm o mesmo valor numérico. Ele diz o seguinte: segredo em hebraico, desculpa que eu estou profundo, mas não, segredo em hebraico, que é Raz, se você altera as letras, fica Zar, estranho. Estranho é quando você não encontra o segredo do outro. Para você encontrar o segredo do estranho, aquela pessoa que está agindo estranhamente como sem luz, procura o interior dele, que você vai encontrar o Raz, você vai encontrar o segredo dele. Vai encontrar o segredo dele. Agora é o que ele fala. Porque se eu tenho luz e vou buscar a sua luz, vai ser 207 mais 207, que dá 414, que é o valor numérico da palavra ve'ahavta, e amarás o próximo como agora. Amar um ou outro é eu buscar a tua luz. É não olhar a tua escuridão. É você ter compaixão comigo e olhar a minha luz. Todo mundo tem luz. Acha a luz do outro. Para achar a luz do outro, veja o segredo do outro. Não trate o outro como estranho, usar. Vire, Raz, ele tem luz. Busca a luz. Quando a tua luz acha a luz do outro, dá 414. E ele falou uma coisa. Disse ele lá naquela época. Que luz, que é 207, o valor pequeno é 9. 7 mais 2 é 9. Tá certo? Minha luz com a tua luz, 9. 9 dá 18. Daqui 18 dias, a minha luz vai acender para o Criador. Uau. É isso que ele falou. Ele falou que ele ia embora depois de 18 dias? Aí ele foi. Quer dizer, a luz dele vai voltar. A luz dele, a alma dele vai voltar para a luz divina, 18, pronto. Quer dizer, isso eu só queria concluir, imagina o que ele falou. Mas só dessas passagens, tudo bem, esquece a numerologia, etc. Mas veja, luz, o íntimo que você tem, todo mundo tem. Então a gente tem que aprender a olhar a luz, a buscar a luz e não buscar a escuridão. Escuridão, a gente não tem que explorar. Você trouxe aqui uma outra coisa do conceito, desse conceito todo que a gente está falando, que eu acho muito importante. Você falou ve'ahavta lereacha kamocha. A gente tem uma frase na Torá que é essa, ve'ahavta lereacha. Ou ve'ahavta et Hashem Elokecha também, no Shema, mesma coisa, ve'ahavta. Sim. Ve'ahavta, o amor só consegue ser atingido quando a minha luz enxerga a tua luz. Mas aqui eu quero mais vou filosofar também, que a gente fala, né, o Rabi Akiva fala que ve'ahavta lereacha kamocha é a base da Torá. A base da Torá é uma grande regra da Torá. Grande regra. Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui é a base. Muito importante, das coisas mais importantes da Torá é que você ame seu próximo. Se você amar o seu próximo, aqui eu vou fazer só, olha só,
Porque isso que eu quero trazer isso como relevante, eu quero trazer isso para cima, porque isso é muito importante. Se a base da Torá, uma das bases e coisas importantes da Torá é ame ao próximo como a ti mesmo. E se ame ao próximo como a ti mesmo é a conexão da luz de um com a luz do outro. Então a gente se juntou para criar luz e isso aqui vai criar o amor de um pelo outro. Então, na verdade, que é luz, que é fogo, que é o amor, é fogo. Perfeito. Olha só o que a gente está falando. Que se você consegue tirar uma energia de você para afastar uma escuridão e você fala para outra pessoa, vem comigo, vamos juntos, vamos dar risada juntos. Acredite na sua luz e afasta. Vamos dar risada juntos. Isso é a base da criação do universo. A base da criação do universo é você conseguir, que é o Ve'ahavta Le'arecha, amor no próximo quanto a ti mesmo, é você pegar um pouco da tua luz, chegar num próximo e trazer luz dele, juntar esse Shazam das luzes aqui. São a luz muito mais possante que afasta a escuridão. O que é a era? Lindo isso. O que é isso a era? Lindíssimo. Veja, mas olhando bem, baseado nisso que você falou, que você pegou o core do assunto, lá está escrito o seguinte, vai o Gênesis lá, no início Deus criou os céus e a terra, e a terra estava um caos, tá certo? Aí está escrito o seguinte, e tinha escuridão sobre o abismo. Logo depois está escrito, Veruach Elohim, o Espírito Divino estava sobre a terra. O Espírito Divino fala que é a luz do Mashiach. O que vem logo em seguida que está escrito? E Deus criou a luz. Quer dizer, o que traz a era esperada, utópica, etc., é quando a luz vai predominar e não haverá mais escuridão. Quando as pessoas vão enxergar a energia total e não a força do mal que encobre a energia. Então, todo o trabalho do mundo, em outras palavras, é o amor, porque o amor vai revelar a luz total e vai afastar a escuridão. Então, vai ser luz para sempre. Isso é muito lindo. Não é à toa, olha que coisa, a gente vai viajando, né? Mas não é à toa que uma criança com medo corre para a mãe. Que a mãe é o amor. Ela vai lá, encosta na mãe, ela se sente segura, ela sente o amor da mãe, e ela sente que aquilo ali traz ela para cima, ela sente que aquilo ali traz para ela uma segurança. Exato. Na verdade, se a gente for entender isso, que a gente também tem uma mãe interior, a gente tem essa força interior, se você buscar essa força, essa mãe, e levantar e conseguir puxar para cima, você vai automaticamente estar fora do perigo, o perigo se afasta de você. Isso é lindíssimo, Daniel. A gente está fazendo aqui uma aula hoje, um podcast lindíssimo, porque, cara, isso é muito profundo. Porque... Você sabe o quê? A gente diz o seguinte, a gente chegou a falar uma vez, mas olha que curioso. Tem várias conexões de amor. Eu posso amar você no olhar, eu posso olhar você no beijar, eu posso dar um beijo, beijar. Mas existe um amor que ele é chamado um amor mais elevado. Eu posso usar o amor de me expressar e dizer que eu te amo. Quer dizer, ou eu falo, ou eu olho, ou eu beijo. Mas existe um amor mais elevado que todos esses, que é o amor do abraço. Quando eu abraço, eu encosto meu coração com o teu coração. Sim. A gente une as nossas luzes. E eu não estou olhando a sua face, eu te pego por trás como um todo. Eu me amarro com você porque eu entendo que você é a minha energia e nós somos uma única coisa só. Esse é o poder do abraço. Criança, quando está com medo, criança não gosta de beijo. Criança não gosta de olhar, não gosta de falar. Criança, ela sai para o abraço. A segurança, ele te pega, ele te amarra. Não quero te largar. Então, é a união de coração por coração. Muito lindo. Isso é uma coisa muito bonita, muito lindo, né? Muito lindo. E isso aqui, para mim, vai mostrando que a gente tem um poder maior do que o que a gente imagina, porque o ser humano é fraco, né? A gente é, por natureza, um ser fraco. Tanto que a gente é frágil, por nada a gente pode ir embora daqui. É muito, né? A sensibilidade do ser humano é muito grande. E a gente tem essa facilidade, porque, como você falou, a notícia ruim vem demais, de se tendenciar para esse lado que te leva para uma escuridão. Sim. Você tem isso, está no ser humano, isso, não tem o que fazer. A gente, né,
Ó, eu posso te falar 10 vezes história ruim da minha vida, mas as boas eu vou ter que ficar pensando aqui para te contar. Porque a ruim você fala, não, eu lembro, eu estava com meu pai, pô, bateu o carro. Você lembra? Você fala, e onde você foi com ele viajar? Bom, viajar. Deixa eu ver, onde a gente foi viajar? Mesmo? Quer dizer, você até vai lembrar, mas... Ou bater o carro é na hora, imediato. Você já coisas sabe, ruins, né? O impacto sempre é maior. Exato. Então a gente tem que saber fazer esse trabalho de que você traga de dentro de você esse remédio e essa forma de expressar teu amor interno para poder trazer a luz e você escorregar desse lugar. Sim. Escorregar desse lugar. E principalmente encontrar no outro também esta luz para poder prosperar. Você conhece aquela famosa história, uma vez falaram para um rabino, falando, você não entende, o judaísmo prega muito o lado direito. O lado direito representa a bondade, o lado esquerdo representa a severidade. Obviamente, o destro ser diferente, o lado da mão mais forte representa a bondade. Normalmente, a mão esquerda a gente amarra com tefilim, mente segura, não sei o quê. Tá? Se o lado direito é tão importante, por que o coração fica no lado esquerdo? Uma boa pergunta. Aí ele falou, porque todo o propósito do coração, quando meu coração está do lado esquerdo, está do teu lado direito. Meu coração está para você, meu coração está no teu lado direito. Se está no meu lado esquerdo, quando eu te vejo, está no teu lado direito. O coração é para o seu lado. É isso, sabe, a gente não está abordando aqui, a gente está falando bastante disso, mas eu acho que tem aqui uma abordagem importante que a gente não pode deixar para trás. Que, engraçado, agora, só ver isso agora, a sua responsabilidade em cima de uma pessoa que se apresenta sem luz na sua frente e com a escuridão na sua frente, existe uma responsabilidade também em nós de conseguirmos acender essa luz da outra pessoa. A gente está falando sobre essa história, mas eu não tinha pensado até agora da responsabilidade que você tem também de, se você tem energia, se você tem luz, se você é um cara que tem mais facilidade, sim, de ajudar o outro a também conseguir se levantar. Porque a gente até agora está falando de nós mesmos, né? Sim. Você com você que mesmo, você tem um dever. que você tem o dever e tal. Mas, e outra coisa ainda, Nick, a gente também não abordou aqui que é importante, você também tem que saber pedir ajuda. Porque não é feio, né? Se você vê uma pessoa que você sabe que pode te ajudar e você chega nela, que é a história do amigo, que a gente falou e tudo mais, mas se você levar para a pessoa a chance de ela te ajudar, porque eu acho que existe aqui um problema, Dani, dos mais graves, cara. Esse problema das coisas mais graves que existem, inclusive em casamento, relacionamento. Esse é o problema mais grave, na minha opinião. As pessoas acham que o outro está sempre vendo tudo. Não, é possível. O Dani não viu que eu estava mal? Ele não viu? Tem bola de cristal. Ele nem falou nada. Eu passei por ele viu que eu estava mal, ele nem falou nada. Não, o Dani não olha mais nem na cara dele, porque justo no dia que eu estava mal, ele nem falou nada. Cara, como eu posso querer que você saiba, cara? Você não é... Não tem bola de cristal. Exato, você não é... Você já me julgou enquanto eu nem soube o que aconteceu. Eu nem te dei oportunidade. Eu nem te dei oportunidade. Sim. Pode ser que você ia até virar cara, sim, mas eu preciso primeiro te dar a oportunidade. Dani, conversa comigo um minutinho. Pô, eu tô mal, meu. Você pode parar um minuto para me dar uma força? Porque isso também é um erro nosso. Você tá na escuridão, você tá sozinho, você tá parado lá, e você não tem a coragem de chegar para alguém e falar, cara, puta, meu, tô mal, vem aqui tomar um café comigo, eu tô mal, vem, sei lá, cara, pô, conversa comigo um pouquinho, eu tô precisando, sim, dessa ajuda tua. Sim. Então, assim, também tem que ter humildade. Sim. Na escuridão, você também tem que ter humildade. Você tem que falar, cara, também preciso de ajuda e beleza. Sim. Hoje em dia, a ajuda, sabe onde ela tá? No Rivotril. Virou até musiquinha. Rivotril, frontal. Frontal, Rivotril. Assim, então, e a gente dá risada. Mas posso falar a verdade? É assim, hoje a sociedade está vivendo disso. Mas eu vou te falar uma coisa. É mentira? Você não está mentindo, mas aqui você está entrando numa guerra que... Lembra que você é duas entidades. E a entidade da escuridão, o único poder de massa que ele tem é te deixar para baixo. Uhum. Então ele não vai te deixar você sequer ter um pensamento desse, porque senão você vai estar vencendo ele. Então você não vai ter humildade de pedir para alguém, porque teu lado tão denso e escuro está te encobrindo de maneira tal que não vai te deixar você se manifestar, porque ele quer te derrubar. E te derrubar significa você não pedir ajuda. É você ficar mal e não pedir ajuda e encarar que esse é teu mal. Não podemos esquecer disso. Certo? Esse é o artimanha dele. Então, é óbvio que você tem que sobrepor, mas é difícil você sobrepor quando você está numa situação que você tá na lona. Você vai ter que virar o jogo agora. Você tem força para virar o jogo? Então não briga com ela, sabe o quê? Vai fazer coisa boa. Porque você vai afastando isso aqui automaticamente. Se eu vou parar de pensar nele,
e vou começar a fazer coisas que vai me agregar minha luz, eu vou derrubar ele. Vai subir. É assim que se sobe, porque não adianta você falar pro cara, agora tem humildade, eu não estou entendendo. Você não está entendendo, eu estou aprisionado aqui, eu não saio daqui. Eu falei, não, tá bom, escapa e vai fazendo coisas boas, que você vai afastar essa escuridão. E sabe o que, Renato? Mais uma coisa que acho que é importante falar nisso que a gente está falando sobre a luz afasta pouco a escuridão. Não pensa que você precisa estar cheio de energia, completo, para poder iluminar alguém. Mais um pouquinho. Não, eu digo o seguinte, você sabe o ABC, você já tem que iluminar o outro com o ABC, cara. Isso. Ah, mas eu não sei toda a Bíblia. Mas hoje você aprendeu um negócio, é isso que você vai transmitir. E às vezes nem a Bíblia, né, Dani? Isso. Às vezes é mandar um WhatsApp, que já gostam tanto. Manda um WhatsApp, você tá bem? Tá tudo bem, meu? Você tá bacana? Você tá bem? Tá inteiro? Tá de pé? Sim. Vou te falar. Qualquer coisa. Olha o que aconteceu um dia desses atrás, Dani. Olha o que aconteceu um dia desses atrás. Eu liguei para uns caras que são meus melhores amigos. Eu sei que ele tá numa fase muito ruim, muito difícil. E eu liguei para ele e falei assim, cara, como você tá? Tô bem. Eu falei, não, eu não tô perguntando se tô bem. Eu tô perguntando como você está. Você pode me responder como você está, porque eu tô preocupado. Eu sei que você não tá difícil, eu gostaria de saber exatamente como você tá. Você pode me responder como você tá? Ele falou, tá muito difícil. Falei, então, cara, eu tô aqui. Se precisar, cara, quer falar, quer conversar, quer falar qualquer coisa, me fala alguma coisa, eu quero te ajudar, o que tá rolando? E aí ele começou realmente a se abrir. Ele começou a falar, puta, eu não aguento mais falar coisa ruim, eu só fico falando coisa ruim, então eu também não quero jogar só o ruim. Eu falei, sim, mas também se você não botar pra fora, isso aqui vai te destruir. Então fala, eu tô aqui pra ouvir, depois a gente vai dar risada, tomar um show, mas... Porque o cara também tem que poder descarregar o lixo dele, sabe? Tipo, vai, joga o lixo fora. Sim. Não ficar com aquela coisa que vai consumindo a pessoa, entendeu? Mesmo quando eu entro nesse estágio, que é super importante para a pessoa, é óbvio que o jogo não começa a morar se ele não vai acender. Se ele não vai... Porque isso volta. Essas coisas voltam, que ele se prendeu. A coisa só vai mudar o jogo quando ele acrescentar gasolina na chaminha dele. Aquilo vai crescer. Focar no... Então, vocês têm que pegar esse cara, vem fazer comigo bem. O bem, para cada um, não estou falando que é bem, sim, Bíblia, estou falando bem, sai, tira o cara do bode. Entendeu? Vem fazer uma coisa. Vamos dar risada, vamos jogar, então, vamos fazer academia, vamos jogar bola, vamos fazer qualquer coisa. Bora. Voluntariado, vamos ajudar o outro, vamos ver o outro feliz, vamos proporcionar uma alegria para o outro, isso vai ficar bem. Porque isso realmente é vida que a gente já falou nos papos. Isso aqui é um pouquinho de luz, afasta muito escuridão. E não precisa estar cheio de luz, qualquer luz que você tem, você já pode me ensinar e vice-versa. Eu acho que é importante esse tema. Rabino Dani, esse tema é importante. Temos a seguinte situação nesse momento. Estamos praticamente no final do nosso programa. A gente pode ficar mais 1 hora falando sobre o assunto, ou nós vamos encerrar na nossa 1 hora e, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui. Resumidamente falando para todo mundo que este programa foi um oferecimento de Hanukkah, a festa judaica das luzes, que acontece nesta semana e que nos trouxe esse tema à tona, que é acende uma luz todo dia, mais uma luz. Quando chegar na 4ª vela, porque nós acendemos 8, na 4ª vela, comemoramos o aniversário do Rabino Dani. Yes! É um dia de grande comemoração, o dia do equilíbrio, metade aceso, metade apagado, aquele que a gente está falando hoje que a gente tem que conseguir fazer esse balanceamento para jogar a escuridão fora. Estamos chegando, então, este programa em homenagem à festa de Hanukkah, a festa das luzes judaicas, onde aconteceu o milagre do azeite, 8 dias de luzes acesas, com um azeite que não dava nem para uma noite. Quem quiser, podemos também fazer um programa sobre isso, vamos adorar. Mas, neste momento, Rabino Dani, vamos ficando por aqui, com mais um Papo Kasher. Lembrando a todos, estamos no YouTube, Spotify, Instagram, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, porque, como eu digo sempre, somos teimosos. Mesmo fazendo o programa que nem todo mundo gosta, a gente volta, Rabino Dani. Porque a gente é teimoso, a gente não tem problema com isso. Um dia eles vão gostar, Rabino Dani. Tem já aqueles que já estão falando que estão gostando. Um cara me falou, agora eu já sei quem é aquele que assiste, aquele cara lá que me falou. Sim, sabemos de tudo. Voltaremos, Rabino Dani. Semana que vem, se Deus quiser, para mais um Papo Kasher, às 8h30 da noite da terça-feira. Uma grande semana a todos, cheio de luz, uma semana cheia de luz pela frente. E
que a gente só tenha excelentes e grandes notícias. Amém. Se Deus quiser, com a volta dos nossos reféns, e com a chegada de Mashiach Tzidkeinu, Lechaim, Lechaim, Lechaim. e até a próxima vez. Bezrat Hashem, se Deus quiser, Shkoyah.